Muito bem. Então, como vocês puderem perceber, o trabalho se trata da temática de educação financeira, apesar de não estar no título, né? E com o advento do segundo milênio, nós tivemos muitas transformações socioeconômicas em curtos espaços de tempo e que atingiram o mundo todo. E o Brasil não ficou imune a essas transformações. Nós tivemos períodos alternados de crescimento econômico, aumento do consumo, expansão da oferta de crédito e até situações de crise e desemprego, como a que estamos vivendo hoje. Então, fatores como esses reforçam a importância de uma educação financeira que possa contribuir para a efetivação de escolhas que permitam o equilíbrio das finanças ao longo do tempo. Na minha introdução, eu trago também alguns dados da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela tem vários documentos a respeito da educação financeira, né, e também metodologia para que os países possam aplicá-la, que é muito interessante. Então, aqui temos a definição de educação financeira para a OCDE, de 2005, que define, então, como um processo através do qual os agentes econômicos adquirem informações e conhecimentos para tomar as suas decisões relacionadas às finanças. Ainda no mesmo documento, né, a gente tem a informação de que a educação financeira deve ser realizada como um processo contínuo e, por isso, necessita de uma constante avaliação, tendo em vista as mudanças que ocorrem no ambiente social, político e econômico, e também as prioridades dos indivíduos em cada estágio do seu ciclo de vida. No caso do meu trabalho, a pesquisa vai ser feita com os jovens, então o estágio da juventude. Nesse sentido, então, é muito importante que as ações de educação financeira não trabalhem só as questões inerentes ao planejamento, mas também aspectos voltados ao autoconhecimento e ao entendimento do papel que o dinheiro assume no nosso cotidiano. Tais reflexões podem contribuir para mudanças de hábitos dos jovens em suas decisões financeiras e permitir o alcance do equilíbrio do uso do dinheiro, tanto na juventude quanto em outras etapas de vida. Então, vocês vão ver no decorrer do trabalho que para referenciar essas questões que não são inerentes ao planejamento ou os outros aspectos pertinentes à educação financeira, a gente vai trabalhar com a economia comportamental, principalmente. Tá? Muito bem. Então, para justificar o trabalho com as juventudes, a gente traz aqui alguns pontos. Então, o primeiro deles são as dificuldades de se controlar finanças no período da juventude, né? Que a gente tem o início da nossa vida financeira, nós começamos a trabalhar, e durante esse período a nossa renda, né, de jovens tende a ser mais restrita. Então, este é um ponto. A gente também tem dificuldade, né, de pensar a longo prazo, principalmente na juventude, que é viver o hoje, e isso tem impacto nas decisões financeiras. Outro aspecto que eu trago aqui diz respeito ao fato de que os assuntos relacionados às finanças, embora sejam parte do nosso cotidiano, como foi relatado, ainda são considerados um certo tabu por grande parte da nossa sociedade ocidental. E aí, é nesse sentido que a formação de grupos de jovens, ou a reunião de jovens em grupos, pode vir a contribuir à medida que constrói espaços para fomentar as discussões relacionadas a questões financeiras, ao dinheiro. Muito bem. Agora, muitas pessoas me perguntam, Ana, por que é que você então vai trabalhar com jovens católicos? Aqui entra outra parte da justificativa. Eu vou tentar ser breve, tá? Mas vou explicar para vocês, então, de uma maneira sucinta. O que acontece? Aqui eu busquei fazer um resgate
do papel das juventudes católicas no contexto socioeconômico da economia brasileira, né, na economia brasileira. Então, o que acontece? As primeiras organizações de jovens, né, fui buscar também quando isso aconteceu, ocorreram durante o período da abolição, no século XIX, e aí os próximos movimentos juvenis que se destacaram, né, no mundo e no Brasil aconteceram principalmente a partir de 30. E aí é quando acontece um movimento chamado Ação Católica, que foi um movimento mundial, tá? Onde o Papa gostaria de se reaproximar do povo. Então ele percebeu que a igreja estava muito distante do cotidiano e o mundo inteiro estava passando por períodos difíceis. Então a gente teve guerras, crises, enfim. E aí, a partir desse surgimento deste movimento, que chegou no Brasil aí por volta do ano de 1935, a gente tem a formação dos grupos de jovens católicos em vários segmentos. Então, como que funcionava? De acordo com o meio de atuação dessas juventudes, elas começaram a se organizar em grupos para atuar na sociedade e também na economia brasileira, tá? Então, ali vocês veem que tem Jaque, Jeque, Jique, Joque e Juque. O que é isso? São as juventudes decorrentes da ação católica. Então, a gente tem a juventude agrária católica, que tratava principalmente das questões, como bem diz, né, agrárias. Aí temos a juventude estudantil, a juventude independente, que eram os jovens que não se enquadravam em nenhum desses movimentos, a juventude operária, tá? Aí a juventude universitária. Então, esses grupos, eles foram muito importantes, isso é bem relatado no trabalho. O papel deles também bem destacado em vários aspectos, né, durante os momentos assim, que a gente viveu na economia brasileira. E a partir daí, eles deram origem a vários segmentos também, por exemplo, partidos políticos, sindicatos, tudo começaram com o Instituto Paulo Freire, tudo com estes movimentos, tá? E aí, o que aconteceu? Eles se fortaleceram muito ali no período da ditadura, que é quando muitos movimentos foram impedidos de acontecer, e eles passaram a se encontrar principalmente nas igrejas, que é onde eles não eram tão encontrados, vamos dizer assim. Então, esses movimentos foram se fortalecendo muito nesse período. E assim foi acontecendo até os anos 70, começo dos anos 80. Então, eles tiveram boa caminhada. Cada um, né, se destacou em um período específico, entre os anos 30 e os anos 80, até dar origem à Pastoral da Juventude, que trabalha com as metodologias decorrentes da ação católica, que vai ser explicado um pouquinho mais para frente. Tá? Dentro dessa metodologia, se trabalha vários aspectos, que a gente chama de projeto de vida pastoral, que inclui as questões financeiras. Então, aí a gente subentende que esses jovens têm contato com esse universo. Seguindo aqui, então, bem dizer o que eu já disse, né, que as organizações juvenis no Brasil, elas ganharam relevância após o início da ação católica, tá? Que é quando eles começaram a exercer protagonismo no Brasil. Então, as primeiras organizações juvenis aconteceram em decorrência das iniciativas da Igreja Católica, que vem a ser a ação católica que nós já falamos aqui. Tá? Então, isso justificaria a importância de estudos sobre essa instituição. Hoje, a Igreja Católica, por intermédio de pastorais e movimentos, que trabalham com essa metodologia da ação católica, permanece ainda como uma incentivadora de protagonismo e engajamento social, fortalecendo espaços para os jovens de debates e consciência individual, social, política e econômica, tá? Muito bem. Como eu comentei com vocês, então, essas juventudes estiveram e estão inseridas na história socioeconômica brasileira.
E a metodologia de trabalho desses grupos, de modo especial a Pastoral da Juventude, estimula os jovens a construírem esse projeto de vida pastoral que engloba vários fatores, inclusive a questão financeira. Muito bem. Diante disso, nós temos um problema de pesquisa que é como os jovens católicos que pertencem à Diocese de Toledo têm realizado as suas decisões financeiras. E temos algumas questões norteadoras da pesquisa. Será que as juventudes em questão têm consciência da importância do planejamento financeiro para a garantia de maior qualidade de vida no presente e no futuro? Qual é a influência do nível de alfabetização financeira desses jovens pesquisados na tomada de decisão no que se refere ao dinheiro e ao seu uso ao longo do tempo? E será que a participação desses jovens nos grupos católicos ainda impacta as escolhas dessas juventudes no que se refere ao seu planejamento financeiro? Muito bem. Então, o objetivo geral proposto é analisar as decisões financeiras das juventudes católicas da Diocese de Toledo. E como objetivos específicos nós temos aqui. Oi. Volta 2 slides para mim, por favor. Aqui? Isso. Essa terceira questão norteadora, a participação em grupos de jovens católicos, impacta nas escolhas das juventudes em questões no que se refere ao planejamento financeiro? Com relação ao que isso? Como assim? Eu não sei, não poderia explicar melhor essa questão? Sim. Uma parte do nosso questionário, a gente quer verificar se existe realmente relação da metodologia que é utilizada, como eu expliquei, que vem lá da ação católica, se esse trabalho que é realizado nesses grupos realmente impacta, tá? Exerce influência nas decisões financeiras, vamos dizer, se eles levam a sério, entendeu? O trabalho que é feito lá com relação à questão financeira, se realmente faz diferença, se realmente tem impacto, tem influência. Oi. Carlos. Vou aproveitar para tomar água, pode falar. Ana, quando você vê... Quando você escolhe, né, essa coisa do católico, né, da juventude católica. Carlos, eu não estou ouvindo a sua questão. Eu também não, é isso que eu ia falar, tá cortando tudo para mim. Digita, professor. Por favor, você digita. Ô, Carlos, ou manda um áudio para mim no WhatsApp que eu replico a questão. Alô? Tá, pode falar. Ana? Oi? Alô? Oi? Ah, agora acho que voltou. Isso, fala mais pausado, Carlos, daí. Oi. Me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Fala mais pausado daí. Mais pausado. Melhorou? Isso. Ana, quando você fala de a participação dos jovens católicos, né, dos jovens nos grupos, se isso impacta nas suas escolhas financeiras, você não teria que ter um grupo de controle e um grupo de tratamento? Por exemplo, ficar no grupo de católicos, preferências de quem participa ou não? Peraí que eu não entendi o final, cortou tudo para mim de novo. Eu Ana, entendi até os grupos... Ana, eu entendi.
Ana? Prof, pode falar, que eu estou te ouvindo bem. Ele está questionando se seria interessante você ter um grupo de controle e um grupo de tratamento. Por exemplo, jovens que participam de grupos de jovens da Igreja Católica e jovens que não participam. Porque para você dizer que há uma influência, você teria que ter um quadro comparativo. Então, assim, você vai comparar esses jovens com quem? Essa é a pergunta dele. Isso mesmo. Obrigado. Entendi. Obrigada, professor. Na verdade, acho que a gente só vai ter que mudar essa questão, porque é o seguinte, professor. O que a gente resolveu, depois de muita conversa com a Rosângela e a professora Mariângela, que é minha co-orientadora, é que dentro da esfera de grupos católicos existem diferentes tipos de grupos. Então, tem os grupos que seguem uma metodologia A, outro B, entendeu? Mesmo que exista uma metodologia geral que norteie-os. Então, a gente pretende fazer o quê? Aplicar nestes grupos, tá? E aí, comparar entre os grupos, entende? Vamos supor, temos os grupos da Pastoral da Juventude e o grupo dos Jovens Marianos. Então, o grupo de Pastoral da Juventude diz pra gente que usa a metodologia Ver, Julgar e Agir, é a metodologia do projeto de vida pastoral. Aí a gente pretende comparar com aquele que não usa dentro da Igreja Católica mesmo, mas eu entendi o teu questionamento. A gente teve essa ideia de aplicar com outros grupos, inclusive de outras religiões, mas a gente acabou optando por comparar dentro dos movimentos da igreja mesmo. Tá, era nesse sentido, porque para medir impacto tem que ter comparação, né? E eu acho que acho que uma justificativa melhor também o fato de ter escolhido o católico. Acho que isso é uma coisa interessante, né? Porque não outro e outro? Porque os protestantes também devem ter os grupos deles e os outros, né? Aí talvez colocar isso bem claro, o porquê do católico, né? Mas beleza, obrigado. Beleza. Obrigada eu, professor. Posso continuar agora, gente? Acho que sim, né? Muito bem. Bom, então nós estávamos nos objetivos específicos, tá? Investigar a importância do planejamento financeiro na busca por maior qualidade de vida presente e no futuro dos jovens católicos da diocese, verificar a influência do nível de alfabetização financeira na tomada de decisão desses jovens, identificar se a participação em grupos de jovens impacta na escolha das juventudes no seu planejamento financeiro e, por fim, discutir os limites relacionados ao alcance da educação financeira no período da juventude. Muito bem. Aqui tem uma parte do sumáriozinho que a gente está trabalhando, então, educação financeira, as definições e o histórico do Brasil, está ainda em construção. A parte de decisões econômicas e racionalidade, que aqui vai entrar as questões da economia comportamental, como eu comentei com vocês, vou trabalhar bastante a questão das decisões econômicas. Aí a parte das juventudes, tá? É o que eu comentei também antes, ação católica e juventudes. A pastoral juventude e a diferença dos demais movimentos, como eu comentei na resposta ao professor. E aqui também vai ter um tópico sobre a economia de Francisco, que é o movimento que está acontecendo hoje da igreja envolvido com as questões econômicas no mundo. Então, vai ter um encontro no final do ano, na Itália, com economistas jovens do mundo inteiro debatendo problemas econômicos. Então, a gente vai também ter uma parte da discussão que vai trabalhar isso. Então, essa caminhada até o que está acontecendo hoje. A metodologia, então, a gente vai trabalhar com estatística descritiva, tá? E também com modelo econométrico, um modelo Probit, tá?
para modelar essas escolhas financeiras do jovem, tá? Então, esse modelo é utilizado frequentemente quando se possui uma variável dependente qualitativa, que é o nosso caso. Muito bem, então como eu falei, a gente pretende estimar esse modelo de escolha financeira dos jovens, visando o seu planejamento. A variável dependente será definida como uma resposta dada por esses jovens para a pergunta relativa à decisão financeira. E as variáveis explicativas serão, por exemplo, idade, nível de escolaridade, participação na vida financeira da família, enfim, dentre outras, tá? O questionário está em construção, também pode mudar algumas coisas. Ana, novamente, só volta ali o slide anterior. Sim. Eu não entendi bem sua variável dependente. Então, professor, vai estar relacionada com a pergunta relativa à decisão financeira. Então, dentre as variáveis explicativas, então vai estar relacionado com essas respostas, como eu te falei. Nós ainda estamos construindo o questionário, mas Veja, está... Só para te... Porque essa pergunta, ela tem que ser, se for um probit normal, né? Ela é uma pergunta 01. Então, por exemplo, poderia ser assim, ó, faz parte do grupo católico ou não faz parte do grupo católico. Então, você tem que pensar porque a variável dependente definida como resta dada a essa pergunta. Você vai perguntar se eles organizam ou não as finanças? Qual a pergunta que é? Professor, são perguntas dentro desse universo. Então, se trabalha ou não, se participa do grupo ou não. Veja, a dependente é uma só, 01. O que é essa dependente, né? Isso aí você tem que pensar. Sim. A participação... As outras vão explicar isso. Então, por exemplo, as características pessoais do jovem. Então, a idade, o nível de escolaridade, a participação na vida da família, tal. Todas essas outras perguntas, essas outras respostas, vão tentar explicar essa variável dependente. Então, a pergunta principal do seu questionário é essa variável dependente. E o que é muito importante que você tenha é que ela seja equilibrada 0, 1. Que vai que você faz essa pergunta para o grupo e você aplica 200 questionários, aí 199 responde uma coisa e só um responde outra. Então, você perde a validade da sua variável dependente, entendeu? O seu questionário tem que ser construído pensando nessa variável dependente e pensando no que pode explicar essa variável dependente. Certo. Beleza. Isso é muito importante, porque senão... Posso interferir? Claro. Carlos, talvez a Ana está um pouco tímida e não contou ainda da experiência que ela já tem aplicando um questionário semelhante ao que nós vamos utilizar nos grupos de jovens da Diocese de Cascavel. Então, assim, essa experiência anterior que ela obteve com a monografia de graduação dela, deixou bem claro que para a questão relativa à decisão financeira, existe um equilíbrio, sabe? Só que é um equilíbrio mais para o não. Se nós fizéssemos a seguinte pergunta para esses jovens, né? Você faz o planejamento dos seus gastos financeiros? Estou simulando aqui, tá? Resposta, sim ou não. Está perguntando se faz planejamento, né? Ou você faz o planejamento para a sua vida financeira no futuro? Resposta, sim ou não. Então, o que a Ana percebeu aplicando um questionário semelhante em Cascavel? A maioria dos jovens respondem não, só que não é a maioria massacrante, é a maioria, sim, 60%, 65%, 70%. Né? Então, observando esse trabalho que a Ana já fez e acreditando, né? Agora estou expandindo, né? Coisa de cientista meio maluco, assim, né? Também. Expandindo, vamos supor que em Toledo nós tenhamos respostas semelhantes, então nós podemos criar um modelo Probit para o trabalho da Ana. Tendo essa pergunta relativa, não é decisão financeira, é mais planejamento financeiro.
sabe? Ah, agora faz mais Ele sentido. faz o Então, seu você vai perguntar se ele planeja ou não. Não é Isso, decisão planeja financeira. não. Não existe decisão financeira, né? Decisão é gastar o dinheiro, né? É isso aí, é planejamento. Porque Ah, nessa parte da economia comportamental que a Ana estuda, a parte relacionada com educação financeira tenta identificar exatamente isso. Pessoas com um certo grau de educação financeira, elas tendem a fazer um planejamento financeiro com mais frequência do que pessoas que não têm essa educação financeira, né? Então, qual seria a hipótese da Ana? Jovens que participam de grupos da Pastoral da Juventude têm um pouco de educação financeira. Logo, eles fazem o planejamento financeiro. Então, vai ter essa pergunta: você faz o seu planejamento financeiro? Sim ou não? E essa, provavelmente, será a nossa variável dependente. Ana e Rosângela, vou fazer outra pergunta nessa questão de jovens. Até para elucidar melhor essa questão. A gente está falando de jovem de que faixa etária, né? Porque ele está participando de um grupo de jovens. Desculpa a minha ignorância, eu não participo de nenhum grupo de jovens, né? Nem poderia agora. Não, tudo bem. Mas qual é a idade desse jovem? Né? Ele trabalha ou não trabalha? Porque você está falando em educação financeira, eu imagino assim, o indivíduo trabalha, tem uma renda, participa de um grupo de jovens e planeja o seu futuro, né? Porque assim, você imagina um jovem de 14, 15 anos, muitos deles não trabalham, né? E você está falando de fazer com os grupos de jovens da Arquidiocese de Toledo, né? Aí não sei se tem um grupo específico, não, apenas aqueles que trabalham, apenas aqueles que têm renda de alguma forma, sei lá, mesada dos pais da mãe, e como que ele faz esse planejamento, alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu acho meio que difícil o indivíduo que não tem renda, ou não trabalha, ou alguma coisa do tipo, planejar um futuro financeiro. Não sei se é possível isso, mas, né? Entendi, sim. Então, o que acontece? Existe uma idade média das pessoas que participam desses grupos, mas pode ir dos 16, geralmente é dessa idade, que antes a gente chama de grupo de adolescente, ou um grupão mistão, assim, sabe? Um grupo de paróquia. Mas os grupos de jovens mesmo é de 16 até os 30 anos. Óbvio que ninguém expulsa a pessoa quando ela faz 30, né? Geralmente ela vai para coordenação, vai para outros trabalhos. Quase poderia, então, participar. Então, assim, uma idade bem, bem ampla. Então, na experiência que eu tive antes, como a professora comentou, a gente percebe, assim, que a maioria são as pessoas mesmo que já estão na fase universitária. Então, estão fazendo estágio, faculdade, enfim. Não tem muita gente mais nova, né? São os grupos de adolescente e tem uma galera que está mais na faculdade mesmo. E aí, para fazer sua pesquisa, você pensou em selecionar apenas aqueles que têm algum tipo de alguma determinada renda, ou qualquer jovem, mesmo aqueles que são sustentados pelos pais, que não tem renda nenhuma própria, né? Para perguntar como que é o planejamento financeiro dele, se ele não tem renda nenhuma, né? Não sei se pensaram nisso, ou apenas pegar aquele grupo de jovens que faz parte, que tem renda própria. Não sei se faria sentido. Entendi. Eu também não tinha pensado nisso. Boa ideia. Obrigada. Mas a ideia inicial era ter uma renda. Eu não pensei, pronto. Não, pode ser feita a pergunta para jovens que não têm renda, por causa do projeto de vida e pastoral. O projeto de vida e pastoral, ele é feito com todo e qualquer jovem que participa da Pastoral da Juventude. E nesse projeto, esse jovem, ele projeta a sua vida para o futuro, sabe? Ele projeta a profissão que ele vai ter, a renda que ele terá dentro da profissão desejada, a forma como ele pretende gastar essa renda e a forma como ele pretende distribuir o tempo dele no futuro. Uma parte do tempo na pastoral, outra parte do tempo trabalhando, outra para a família. Tudo isso é feito nesse projeto. Então quem não tem renda pode ser questionado também.
Então, Rosângela, seria um possível planejamento financeiro, né? Porque ele pode atingir aquela profissão, ele pode Não. atingir aquela determinada renda. Ô Cris, só para tentar esclarecer um pouco, uma das perguntas pode ser trabalha ou não. E o fato dele trabalhar ou não pode explicar a decisão de planejamento financeiro. Aí você vai ter o quanto que o cara trabalhar afeta o planejamento financeiro dele. Perfeito. Eu acho que uma das perguntas do questionário pode ser você trabalha ou não. E aí você pode perguntar para pessoas que trabalham e não trabalham. Aí quando você mudar aquela dummy lá de 0 para 1, você vai ter o efeito marginal na probabilidade desse cara ter ou não seu planejamento financeiro. Ótimo, Carlos. Obrigada pela dica. Obrigada, gostei muito. Alguém está anotando isso, gente? Meu Deus. Enfim, pode seguir? Ana, tá sendo gravado, tá? Não te preocupa. Ah, obrigada. Tá lá no site, tá no site do NDR, depois no Facebook. Beleza, obrigada. E, prof, eu não me aprofundei antes na questão da pesquisa mesmo, pelo tempo. Eu fiquei preocupada com o tempo de falar das pesquisas que eu fiz antes, enfim. Muito bem. Então, como vocês já perceberam, a gente pretende realizar uma coleta de dados primário através de aplicação de questionários. E esses jovens são pertencentes à Diocese de Toledo, então da Igreja Católica. Então, só para vocês entenderem melhor, olha só o mapa aqui da Diocese de Toledo. Então, tá aqui em cinza, né? Os meus colegas que fizeram a disciplina do Lucir me ajudaram com isso. Muito obrigada, amigos. Então, aqui temos destacado os 19 municípios que fazem parte da Diocese de Toledo, tá? Então, assim, nós já temos contatos da coordenação diocesana, no caso, a pessoa responsável por todos os grupos, e os coordenadores desses grupos. Então, para a gente conseguir aplicar esses questionários, então, de uma forma remota, tá? Então, só para ficar mais bem ilustradinho, os municípios. Não sei se eu preciso falar todos, mas... Ana, desculpa interromper de novo, mas... Voltei. Só para te dizer, você tem que ver certinho o tamanho dessa amostra para poder inferir para a diocese toda, viu? Você tem que ver, já que todas essas cidades aí fazem parte da diocese, é isso? Isso, são 19. Então você tem que ver quantas pessoas em cada um, a amostra tem que ser significativa, ter pessoas, senão você não pode inferir para a diocese toda. Beleza. Então você vai ver para um determinado grupo, ou para uma coisa ou para outra. Tá? Beleza. E aí, a cidade onde ele está também pode ser uma das variáveis explicativas do planejamento. Então, dependendo do município onde ele está, pode ter um efeito marginal na probabilidade dele ter ou não planejamento financeiro. É interessante. Legal, gostei disso também. Muito bom, professora, obrigada. Ótimo. Então, as hipóteses ou os resultados esperados. Então, acredita-se que será comprovado que a participação de jovens em grupos católicos tem impacto sobre a maneira com que eles realizam as suas decisões financeiras, por conta de tudo que a gente já comentou hoje aqui. E também a gente espera identificar se os jovens que participam dos grupos de pastoral da juventude se destacam ou se tem um maior planejamento, um desenvolvimento dessas atividades relacionadas a finanças, porque dentre essas atividades da pastoral da juventude está o desenvolvimento do projeto de vida e pastoral, como o professor explicou, que envolve as dimensões econômicas também. Tá? Então, ele vai do método ver, julgar e agir. Então, a partir daí, o jovem é convidado a construir o seu projeto de vida e pastoral. Então, seria isso. Muito obrigada. Ana, de novo, a forma como você está falando parece que vai ter uma comparação, que os jovens católicos planejam financeiro. Volta só no último slide seu, por favor. Isso, acredito que será comprovado que a participação dos jovens em questão de grupos católicos tem impacto sobre a maneira de suas decisões financeiras. Você não vai saber isso, porque você não vai ter pesquisado quem não faz parte. Entendi. Entendeu? Você não pode dizer isso, você só sabe daquele cara. Você só pode falar sobre as decisões financeiras dele.
Na verdade, o que você vai medir são quais os fatores que afetam a probabilidade de planejamento financeiro dos jovens católicos. Você não pode falar mais nada fora que não seja católico. Identificar se os jovens participam, se eles se destacam no desenvolvimento você não pode saber se eles se destacam porque você não tem o que não participa. Entendi, professor. Certo? Ótimo, beleza. Belezinha, muito obrigada. Vou rever isso tudo, pode deixar. É o caso de melhorar a redação mesmo. Tem que rever isso. A redação que não está legal, precisa ser melhorada. Vamos fazer uma sugestão ali nas variáveis explicativas. Ótimo. E incluir ali como questão se ele tem formação catequética, tá? Eu tive a mesma compreensão da Maiara quando eu vi o título, que você ia comparar comportamento de jovens católicos a não católicos, né? Agora você explicando, você diz que vai comparar, vai verificar em grupo, o pessoal que milita em grupo de jovens, né? Pastoral da Juventude, Pastoral Operária, etc, etc. Mas eu não sei não, viu? Sinceramente, eu acho que está muito relacionado à ética católica, à ética religiosa. Eu acho que a formação catequética seria mais importante se ele milita ou não num grupo de jovens. Indiferente dele militar ou não num grupo de jovens, ele não pode se desviar da ética católica dele, que é dada pela formação catequética, né? Então, eu fiquei nesse entroncamento, mas acredito que é uma questão de redação, como falou a Rosângela, deixar mais claro o que você quer, tá? E seria interessante também colocar qual movimento ele participa. Talvez você possa distinguir que o movimento desses grupos, pastoral da juventude, pastoral operária, pastoral da saúde, sei lá que pastoral ele participa, tem um impacto nele ou não, tá bom? E sugerir que você curse a disciplina do professor Moacir Piffer. Você conhece o professor Moacir Piffer? Só de nome. Só de nome? Vai assistir Eu conheço, kkkk. Tá bom. Você assiste uma disciplina dele no mestrado, no doutorado, ele é o nosso fundador, e é porque para mudar um pouco os paradigmas, né, é bom levar esse choque religioso, né, para poder abrir mais a mente, até para analisar seus dados. Eu, quando vi o título, achei que você ia fazer algo tipo Max Weber, né, comparar a ética protestante, a ética católica com outro tipo de ética evangélica, sei lá, né, para verificar se havia alguma diferença, mas não é isso. Então, talvez uma questão de redação, né, fazer esse pequeno ajuste, tá bom? Beleza, professor, obrigada. Boa noite. A Maiara fez comentário semelhante no chat, tá? Que o título do trabalho remete a uma interpretação de que vai ser feita comparação entre católicos e não católicos. E a professora Maria Ângela está tentando esclarecer, através do chat, que a ideia é a comparação dentro da Igreja Católica de grupos de jovens que pertencem à pastoral da juventude com grupos de jovens que fazem parte de outros movimentos católicos, né? E isso não está claro, realmente não está claro, a gente tenta esclarecer na redação do trabalho, então. Melhorar a redação, né, prof? E até o título, né, tudo isso, então. Boa noite. Sim. Oi. Oi, Ana, aqui é a professora Crislaine. Eu gostaria mais alguma coisa a título de sugestão. Na demografia, a gente estuda, tem vários estudos que tratam justamente dessa relação, né, com a religião. Eu não sei se isso está implícito também no seu trabalho, se você junto com a sua orientadora e co-orientadora já pensaram nisso. E tem vários trabalhos, vários estudos que tratam justamente, e que eu acho que você poderia incluir também na sua revisão bibliográfica, essa relação entre a visão da religião para acumulação de bens ou essa gestão financeira, né? Porque eu não estudo o assunto, mas por algumas coisas que eu já li, eu entendo que tem talvez algumas diferenças. Eu não sei se isso já está incluso no seu trabalho, mas eu acho que seria importante incluir, porque isso dá, né, dentro da revisão, trabalhar com essa visão da religião para os jovens e adultos, como que eles tratam essa acumulação de bens, ou no seu caso aí, estaria relacionado com o planejamento financeiro. Ótimo, professora. Obrigada, viu? E assim, a gente já tem um...
Pode falar. Elaine, se você tiver alguma bibliografia para sugerir para a Ana, a gente agradece, tá? Claro, posso mandar. Porque o meu entendimento aí é de que você está sugerindo um acréscimo de conteúdo, que pelo que a gente já debateu, ainda não está entrando no nosso debate. Então, uma bibliografia de referência para a gente dar uma olhada, para ver se consegue realmente encaixar dentro daquilo que ela está propondo, tá bom? Passa o seu e-mail, Ana, que depois eu te mando alguma coisa. Tá. Eu tenho algumas coisas, alguns documentos separados da igreja que falam dessa relação com o dinheiro, acumulação, tudo isso, artigos, e como eu te falei, esse próprio movimento que está vendo agora em torno do encontro que vai acontecer em novembro, que é o Economia de Francisco, eles estão levantando todos esses materiais e também tem um grupo aqui legal que está trocando informações, mas, prof, pode me mandar, que eu agradeço muito, tá? Eu mando sim. Obrigada. Oi, Ana. Oi. Mais uma coisa também, devido a essa pandemia do coronavírus, eu acho que você tem que ter um plano B, porque não sei como que você vai fazer a aplicação desse questionário em toda a arquidiocese, e quando que você vai fazer isso, né? Devido às restrições, isolamento social e tudo mais, né? Não sei se esses grupos estão ativos, acredito eu que não, né? E como você faria essa aplicação desse questionário, né? E ter um plano B em mãos aí, não sei se você tem o contato desse pessoal todo, para você fazer isso por e-mail, Google, né? Pelo Google, questionário Forms lá do Google e tudo mais, né? Então, professora, a ideia é justamente isso, ou por e-mail ou pelo Forms mesmo, porque assim, eles não estão ativos, né? Até porque a nossa diocese está com proibição de atividades, né? Diferente de Cascavel, por exemplo, que estão acontecendo algumas atividades, mas esses jovens permanecem em contato com atividades remotas e eu tenho o contato já de todos os coordenadores e do responsável da diocese para a gente conseguir aplicar isso de forma remota. Mas é sempre bom ter um plano B, né? Entendi. Mas obrigada. Beleza. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Ô, Ana, muitos parabéns para você ali no chat, tá? Obrigada. Queria agradecer aí a galera, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação, o pessoal está te elogiando bastante. Obrigado, então, a todos os professores, as pessoas que deram sugestões, a minha orientadora Rosângela, a minha co-orientadora Mariângela, meus colegas e a Leandra, que fez o mapa para mim, muito obrigado. E é isso, gente. Então tá, pessoal. Se Ô, você... Cris, deixa eu fazer uma pequena comunicação, então. Claro, abrir para comunicações agora. Se tiver algum aluno da graduação aí que não tenha me mandado mensagem no privado, mande, por favor, para que eu possa registrar a sua presença e contar a sua atividade acadêmica complementar. Ok, Carlos. Ana, então, muito obrigado pela apresentação, parabéns pela apresentação. A gente viu aí que teve vários debates, o assunto é muito polêmico, né? Principalmente quando se trata de questão de religião, né? Você não consegue agradar todo mundo. O teu tempo, provavelmente, ele é mais curto do que você imagina, né? Então, você tem bastante trabalho aí, acho que mãos à obra, eu acho que vai ser um belo trabalho, tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada, viu? Só para lembrar também que quarta-feira teremos a conferência de novo. Isso. Eu ia chamar o Weimar agora. Acho que o Weimar tá offline. Quer dizer, ele tá presente. Não, eu tô aqui. Opa, offline não, eu ia falar com o microfone desligado. Eu ia dar a palavra para ele fazer esse convite para nós, Carlinhos. Muito bom, muito bom. Vai lá, Weimar. Pessoal, boa noite. Legal a apresentação também, acho que isso vai aprimorando. Eu fiquei meio frustrado porque a Mariângela não falou nada, ela tinha que falar porque ela é coorientadora, mas tudo bem, isso aí, na próxima ela fala, né? Brincadeira, tá, Mari? Mas, pessoal, quarta-feira eu vou fazer uma breve apresentação sobre logística e agronegócio. Tem algumas informações bem recentes que eu estou acompanhando praticamente todo dia, como anda essa configuração do agronegócio, mais as questões logísticas. Então, quarta-feira eu vou dar uma visão geral mesmo das duas áreas, né, que são totalmente convergentes. Então, espero contar com vocês aí quarta-feira
para a gente fazer uma apresentação bem sucinta, para gerar discussão, e todos esses fatores são importantes para vocês, né, na formação dos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, a gente está aí para discutir, bater papo e mostrar alguns caminhos que podem virar monografias, dissertações, até teses, tá bom? Então, acho que seria isso, Cristiano e Carlinhos. Parabéns vocês aí, tá bom? Beleza, então, obrigado, Weimar. Então, a todos, quarta-feira, nesse mesmo horário, das 7h30, 19h30 até as 20h30, aos alunos da graduação e pós-graduação e ex-alunos que estão participando ou nos assistindo aí pelo Facebook, estão convidados, todos convidados aí para assistir essa apresentação do professor Weimar aí, então, sobre logística e agronegócio, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui, dentro do nosso tempo aí de 1 hora. Boa noite a todos, ótima semana e vamos lá. Abraço. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau.